professor, meu nome é Leonardo Wanderson dos Santos Leite e hoje a gente vai fazer a sistematização da matéria de sistemas operacionais, primeiro semestre de 2017. Bom, a sistematização basicamente é a instalação do Linux, né, uma versão do Debian. A gente vai utilizar a versão 8, tá? 8.7. A máquina virtual que eu estou utilizando é o da Oracle, né, VirtualBox. Após a instalação, a gente vai configurar 4 aplicativos. Seriam o Apache, né, que é um servidor web muito utilizado no mercado hoje. O SQL, né, na versão MySQL, que é um banco de dados. O GCC, né, que é um compilador, né, em C. E o Wireshark, que é um analisador de pacotes também muito utilizado aí no mercado, principalmente para troubleshoot de problemas de rede. Tá? Eu vou iniciar a instalação e, devido à demora e como a gente tem um tempo curto no vídeo, eu vou fazer uma pausa e vamos dar continuidade após a instalação, ok? Vamos lá. A máquina já está instalada, tá? Já inicializei já a ISO já nela e a gente vai fazer a instalação sem ser no modo gráfico, mas no modo de texto, né? Basicamente a instalação do Linux hoje funciona como a instalação do Windows. Ele faz algumas perguntas, né? Basicamente é um sim, sim, sim e vamos para frente, né? Após a instalação, eu já vou, para encurtar o vídeo, eu já vou fazer a instalação dos pacotes já das aplicações e fazer a atualização do repositório de sistema, tá? Para a gente poder encurtar. E aí eu vou entrando em cada aplicação, falando um pouquinho sobre ela e falando também um pouco da instalação, né? De algumas dicas de instalação. Tá? Vamos lá. Perguntou o nome da máquina. Vamos colocar aqui Leonardo. Ela pergunta um domínio. A gente não tem domínio. Eu vou utilizar home mesmo. Sim, a senha para root, né? Vamos lá. Vou criar uma senha root. Essa é uma grande vantagem do Linux, né? Por mais que você tenha um usuário com grandes privilégios, né? O usuário root é o usuário que você precisa ativar sempre quando você vai fazer alguma alteração no sistema. Isso aí promove uma segurança muito grande no Linux. Então, vamos lá. Opa, perdão. Vamos lá novamente. Certo? O nome completo. Nome para o usuário de conta. Vou diminuir. Vamos botar só Léo. Tá? A senha para o novo usuário. Vou colocar uma senha um pouco mais simples. Vamos lá. Ele já faz a configuração de fuso horário. Agora ele vai fazer o particionamento do disco, né? Eu vou colocar modo básico mesmo. Vamos selecionar o disco que eu criei, né? Eu vou utilizar a versão para iniciantes. A grande diferença é que quando você inicia o particionamento, né, para iniciantes, ele faz com que os diretórios fiquem todos dentro de uma mesma partição, né? As outras, ele divide as partições, né, onde você pode dividir melhor o seu disco
e inclusive aumentar a segurança, já que você trabalha com partições diferentes. Mas vamos utilizar aqui só o método para iniciantes mesmo. Vamos lá. Aqui ele informa como que ficou, né? Ele criou uma partição primária de 8 GB, que é o tamanho do meu disco, e uma partição de swap. Essa partição de swap ela funciona como uma memória virtual. Ela serve como cache para o sistema operacional, né? Para poder fazer, para poder acelerar um pouco o sistema. Vamos finalizar. Ele pede para escrever as mudanças. Um OK. E aí ele vai começar a instalar. Nesse momento eu vou fazer uma pausa para a gente encurtar o vídeo e voltamos em breve. Bom, professor, continuando aqui então, já concluímos a instalação do Linux. Eu deixei o modo gráfico aberto mesmo, só abri uma janelinha de terminal e aí eu vou fazendo a instalação das aplicações, falando um pouquinho e mostrando elas em funcionamento, ok? Vamos lá. O primeiro pacote que eu instalei foi o Wireshark, tá? Se você ver aqui na janelinha de terminal, né, eu fiz uma atualização do repositório, basicamente. Após disso, eu instalei, né, iniciei a instalação do Wireshark. Atualizei também a biblioteca, né, as bibliotecas, utilizando esse comando aqui que é o lib.ares, né. Após a instalação então do Wireshark, né, eu tentei executar ele como root, né? Como eu falei para você previamente, o usuário root ele é o cara que faz toda, né, que executa todas as modificações no sistema operacional. Então, para eu poder instalar ele, eu precisei entrar como root, mesmo que tendo meu usuário, né, com privilégios administrativos na máquina. Tentei rodar a aplicação Wireshark em modo root e ele já me alertou, né? Ele já me alertou, se você ver aqui na mensagem, que ele não encoraja, que ele não, né? Que ele diz que não é o correto e que eu vou estar abrindo causando um problema de segurança fazendo isso. Então, o mais correto foi eu voltar para o meu usuário, né, fazer o logout do root e iniciar o Wireshark por lá. Então vamos lá. Executando o Wireshark, né, essa é a telinha. Ele me mostra aqui onde eu posso selecionar as interfaces de rede que eu quero monitorar, que eu quero capturar esses pacotes. Vamos buscar da ETH 0, né? E aqui é basicamente, né, o Start. Ele informa que não tem pacotes, né, não tem nada de rede trabalhando agora, né, apesar da rede estar configurada, mas se eu abrir aqui, por exemplo, um navegador, o Wireshark começa a capturar o tráfego dentro dessa ETH0, o que ela recebe e o que ela envia, né? Nessa tela aqui ela mostra algumas informações baseadas da captura e aqui em si é a captura, né, em si. Eu tenho como modificar as cores, eu tenho como trabalhar filtros de expressão, né, selecionar o que eu quero capturar, né, destinos e origens, por exemplo, e basicamente ele me informa, né, de onde está saindo, para onde está indo, o protocolo que eu estou utilizando, se é TCP ou UDP, enfim, né, e uma informação básica, né, sobre aquele pacote, né, peso e uma pequena descrição. Tá? Nota também que ele divide por cores, né, os tipos de pacote ou os endereçamentos de pacote.
Esse programa ele é muito utilizado para fazer troubleshooting de segurança de rede, por exemplo, né? A gente saber se o comportamento de uma máquina tá fazendo requisições de rede para um país, por exemplo, fora do Brasil, né? É, ou até mesmo para um servidor que já é conhecido como vírus, né? Enfim, ele tem como diagnosticar, ele é uma ferramenta para a gente diagnosticar o que entra e o que sai pelas interfaces de rede, basicamente. Tá? Vou fazer uma pausa agora e vou fazer a instalação do Apache. Bom, professor, continuando então, nós instalamos o MySQL Server primeiro. Ah, utilizei o comando apt-get install, né? O MySQL Server, que é o nome do pacote. Ele fez a instalação. Eu estou usando o apt-get no Debian, mas a vantagem do Linux é essa. Ele disponibiliza vários outros, né, compiladores que a gente pode utilizar também. O Aptitude, por exemplo, é um, né, é um, é um deles, né? O apt-get realmente porque é preferencial meu. Mas vamos lá. Ele fez a instalação, fez o download, né, utilizando o repositório de rede, né, onde que ele fez o download dos pacotes pelo repositório de redes, né, que eu configurei previamente aqui no Debian. Descompactou os pacotes, fez a instalação e a configuração. Duas coisas que eu adicionei à configuração. A primeira foi um usuário root, né? Setar uma senha para o usuário root do MySQL é extremamente importante, tá? E, né, inclusive ele mesmo informa aqui, né? Ele pede para a gente criar isso, inclusive dá uma forma para a gente poder fazer a configuração desse usuário root, né? Iniciei o serviço do MySQL após a instalação, né? Utilizando esses dois comandos, tá? E inicializei aqui já a interface do SQL. Assim que eu inicio o SQL, eu entro com esse, né, com essa CLI aqui, né? Ele me dá o MySQL. Eu digitei uma interrogação aqui para a gente mostrar os comandos básicos, né, para a criação de um banco de dados ou para gerência. Eu fiz a configuração dele localmente, né? Caso a gente queira utilizar, por exemplo, outras máquinas da rede utilizarem um banco de dados aqui, eu teria que fazer uma configuração para poder permitir, né, o acesso a esse banco de dados pela rede, né? Então ele está funcionando localmente, tá? Mas seria só para teste. Então é isso aí. Vamos partir para a instalação agora do Apache, né? Que é o nosso servidor web. Bom, professor, mais uma vez voltando, então a gente agora vai instalar o Apache, né? Eu procedi com a configuração, tá, do Apache dessa forma, né? Basicamente baixei o pacote, tá? Fiz a instalação. Eu acabei instalando o PHP também, o PHP-MyAdmin, já para configurar automaticamente o banco de dados, o acesso ao banco de dados. Configurei o MySQL que a gente já tinha configurado posteriormente, tá? Basicamente fiz isso e fiz uma pequena edição também no texto do HTML inicial, né? Para mostrar aqui o funcionamento já do Apache. Então eu já restartei o serviço. Após a instalação é necessário você parar e iniciar o serviço do Apache novamente, iniciar os serviços também do PHP, né?
E se aqui eu entrar aqui já na minha página local, pronto. Aqui eu demonstro que está funcionando o meu Apache. Fiz uma ediçãozinha aqui, né, dizendo que é para os sistemas operacionais. Poderia fazer também, já criar uma pasta em PHP. Como eu já instalei o PHP, eu poderia ter colocado também, criado um arquivo já em PHP, colocado hospedado já na página, né, e iniciado. Mas isso aqui foi mais rápido para a gente encurtar o vídeo. Beleza? Vamos partir agora para a instalação do compilador, o GCC. Bom, professor, chegamos aqui então à instalação do último aplicativo. Esse sim é o GCC. O GCC ele é basicamente um compilador, né, de para programas, né, um compilador em C, tá? Muito usado por desenvolvedores. Ele não tem interface gráfica, ele é utilizado somente no modo de texto, né? Então ele é básico, né? Quando a gente compara ele com NetBeans ou, né, Eclipse, por exemplo, que possuem interface gráfica e desenvolvem, né, aplicações muito mais pesadas, muito maiores, né? Muito mais fácil de organizar, né, um programa um pouco maior. O GCC, para instalar ele, eu basicamente instalei da mesma forma que eu instalei os outros aplicativos, usando a ferramenta apt-get, né? apt-get install GCC é o nome do pacote. Ele fez a instalação. Instalei também o pacote Build Essential. É um pacote que possui algumas ferramentas, né, para o GCC. Não vai ser necessário para o nosso teste aqui agora, mas já para manter a instalação completa, né, a gente recomenda instalar esse programinha também, tá? Eu criei um arquivo de texto já com o famoso Olá Mundo, só que um pouco modificado, né? Se a gente vê aqui no nosso diretório, eu criei com o nome de ucb.c, tá? Se a gente vê esse cara, ele basicamente é isso daí, tá? Ele está dando a ordem para imprimir na tela a mensagem Olá, professor José. Joia? Então vamos lá. Certo. A primeira coisa que eu quero mostrar, eu vou dar um GCC-V aqui, tá? Aqui implementa, aqui mostra tudo que foi implementado com o pacote do GCC, inclusive a sua versão. Se a gente observar aqui, a gente vê que ele foi instalado na versão 4.92. Tá joia? Vamos lá. A compilação em si, basicamente, se dá por meio de um arquivo de texto. Dentro do arquivo de texto, nós criamos essa sequência de códigos, tá? Essa sequência de códigos pode ser, por exemplo, uma automatização de uma tarefa, né? Nós podemos automatizar uma determinada tarefa como um arquivo BAT do Windows, né? Por meio desse compilador. Ou, utilizando-se dos códigos de programação dele, a gente pode criar pequenos programas, né? Calculadoras, tabuadas, enfim, tá? Se eu utilizar aqui o comando, por exemplo, gcc cb.c -o e criar esse executável aqui, eu estou pedindo para o GCC transformar o meu arquivo em texto em
um arquivo em um programa executável, né? Quando eu crio ele, a extensão "-o" é para criar, ok? Ela, quando não tem o arquivo, né, o "-o" ele cria, ele força a criação daquele arquivo que eu coloquei o nome ali. Então, se eu der um dir aqui novamente, a gente vê que foi criado, né, um arquivo ucb.exec. Joia? Como a gente viu o que tem o conteúdo dele, ele basicamente vai printar na tela, né, o "Olá, professor José". Para utilizar ele, a gente executa, né, o programa como um programa comum, né, uma executável comum do Linux. Ok? Ponto e barra, né, uma inicialização de um programa, tá, o cb.exec. E ele printou aqui, né, o "Olá, professor José". Tá? E isso aí encerra a nossa atividade de sistematização. Tá? Espero que o senhor tenha gostado. Eu sou meio, né, complicado, eu não consigo falar, me expressar muito bem, então espero que seja levado em consideração isso também. Tá, ok? Muito obrigado pela oportunidade, o aprendizado valeu muito, tá? Foi um semestre muito produtivo, principalmente porque são ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, então o aprendizado com certeza englobou muita coisa, né, no meu dia a dia, muito conhecimento que eu vou aproveitar, tá? E é isso aí. Obrigado e boa tarde.